Boa tarde mais uma vez. Damos início aqui ao nosso seminário de História Religiosa, ao ciclo de 2023, que quisemos dedicar ao tema alargado, que servirá de alguma maneira de referência para todas as intervenções ao longo do ano. O tema Deus Vult, os cristãos e a guerra, do medievo à contemporaneidade. A oportunidade de fazermos um seminário sobre esta questão veio do cenário atual que vivemos, envolvidos em guerra, particularmente a questão da guerra na Ucrânia. Julgámos que seria uma oportunidade para, também do ponto de vista historiográfico, tratarmos do tema na sua interseção com as questões religiosas, desde passado mais longínquo, medievo, até à contemporaneidade. Damos hoje então início ao seminário, que aliás já tivemos a oportunidade de apresentar no início deste mês, na sessão em que juntamos também a apresentação do livro do ciclo de 2020 e o encerramento do ciclo de 2022. A sessão de hoje é dedicada ao tema Os discursos da guerra, da reconquista e da cruzada. Para abordar o tema, temos connosco o professor Luís Filipe Oliveira, que passo a apresentar sumariamente a partir da ficha da sessão que, em princípio, já terão tido acesso. O professor Luís Filipe Oliveira é professor auxiliar da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e investigador integrado do Instituto de Estudos Medievais, colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, faz parte desde 2007 do Conselho de Redação da revista Medievalista, editada pelo Instituto de Estudos Medievais, sendo atualmente o diretor da revista. É ainda membro do Conselho Científico das revistas Alcanat, da Universidade de Sevilha, é estratégica da Associação Ibérica de História Militar e Estúdios Medievales Hispânicos da Universidade Autónoma de Madrid. Publicou vários livros e cerca de uma centena de trabalhos em revistas de especialidade, em obras coletivas e em entradas de catálogos, dicionários e de enciclopédias no país e no estrangeiro. Nos últimos anos tem trabalhado sobre o Algarve medieval e, sobretudo, sobre as ordens militares, os discursos de justificação da guerra, cruzada e reconquista, ou sobre a presença e a influência das milícias das cidades medievais. Vem por isso apresentar-nos um tema que tem tudo a ver com este horizonte de investigação que acabo de referir. A sessão, como habitualmente, vai decorrer com uma primeira parte expositiva, depois, num segundo momento, abriremos os microfones para as perguntas, as observações, o diálogo se tornar possível. Antes de passar a palavra ao professor Luís Filipe Oliveira, quero agradecer publicamente o facto de ter acolhido o nosso convite e estar aqui connosco hoje. Vamos certamente ser enriquecidos pela sua intervenção. Passo então a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, em primeiro lugar. Cumprimento todos presentes, cumprimento alguns colegas que reconheço entre os presentes, da Universidade do Porto, de outras universidades também, o que me deixa uma responsabilidade acrescida e aproveito para partilhar essa responsabilidade com o Dr. Francesco Renzi, que é o verdadeiro responsável por eu estar aqui hoje. Eu queria apenas agradecer o convite, na pessoa, mais uma vez, do Dr. Francisco Renzi, mas evidentemente estendê-lo aos outros responsáveis pela organização, porque para mim é um prazer, mais do que um trabalho, é um prazer poder partilhar algumas observações e alguns dados sobre um tema que me interessa particularmente e sobre o qual tenho publicado alguns trabalhos. Eu vou compartilhar a minha tela. Eu espero que estejam a ver Precisamente. o meu PowerPoint. Eu vou só
aumentá-lo Perfeito, está ótimo. para ficar um pouco mais. Queria começar por fazer algumas considerações mais genéricas sobre a guerra, sobretudo nas sociedades antigas, não propriamente na guerra profissional, da guerra militar, da guerra industrial que se desenvolveu sobretudo desde finais do século XIX, mas sobretudo no século XX, mas da guerra antiga, da guerra nas sociedades tradicionais, onde esta atividade era bastante mais do que uma atividade meramente profana, como ela tende a ser considerada nos dias de hoje, e evocar um conjunto de dimensões que se associavam à guerra e que faziam dela um pouco aquilo, para recuperar uma antiga noção da antropologia, um facto social total, com relações importantes com a reflexão moral, com a religião, com a sociedade, evidentemente. E queria começar por evocar, dois amigos da guerra. Um amigo muito recente, a paz, e depois um outro amigo mais velho, mas começar por marcar um facto que me parece particularmente relevante. A guerra até ao século XX não era representada como o século XX a veio considerar como um mal necessário. Esta visão contemporânea da guerra como um mal necessário nasce ou começa a desenvolver-se no século XVIII, quando não a guerra, mas a paz se transformam num dos objetivos da sociedade e da civilização ocidental. O que aí têm é um dos primeiros, se não o primeiro projeto para construir a paz na Europa, de inícios do século XII, num projeto que passava pela federação, pela construção de um Estado federativo na Europa, que terá ramificações depois na Sociedade das Nações no século XX, e, claro, chamar a atenção para um texto, este sim, mais conhecido, do filósofo alemão, também do mesmo século, Immanuel Kant, o ensaio sobre a paz perpétua, que ele escreve nos anos 90 do século XVIII, e que é um ensaio que se situa no campo das reflexões kantianas sobre a razão prática, mas que traduz bem a importância que a paz começa a ter na reflexão e, sobretudo, na consideração da guerra como um mal necessário, mas indubitavelmente um mal. Chamar só a atenção para um fenómeno que conheço mal, são aspectos que se situam fora da minha área de especialização, mas o problema da paz ganha um peso enorme no século XX com os efeitos da Primeira Guerra Industrial, a Primeira Guerra Mundial, e com a quantidade de soldados estropiados, que passa pelos monumentos ao soldado conhecido, desconhecido, mas que traduzem bem a consideração da guerra na sociedade contemporânea como um mal necessário e a paz como o verdadeiro objetivo da humanidade. Deixar este amigo recente da guerra para evocar um amigo bem mais antigo da guerra, mas que
que continua até ao século XX a marcar uma presença muito grande nos cenários da guerra. Refiro-me à religião, e o que aí tem é um quadro que evoca o papel da religião no contexto da Primeira Guerra Mundial. No contexto da Primeira Guerra, em Inglaterra, conhecem-se vários sermões, várias celebrações religiosas relacionadas com o contexto da Primeira Guerra Mundial, e em que esta aparece marcada por símbolos religiosos e, por vezes, associada a uma guerra santa, a uma cruzada. Gostaria de chamar a atenção para outras manifestações desta mesma ideia a propósito de publicações sobre campanhas militares no âmbito da mesma Guerra Mundial. As duas, curiosamente, relacionadas com a Terra Santa, e evocar, por fim, também outras realidades mais próximas de nós, aqui com um paralelo entre a Primeira Cruzada e a Cruzada de Franco na luta contra os republicanos em Espanha, ou, já num contexto bastante posterior, é, no fundo, o relato do chefe militar aliado da Segunda Guerra Mundial, mas que recupera ainda a temática da cruzada para a identificar. Chamar, por fim, a atenção para uma realidade portuguesa, e que é a presença deste campo ideológico da guerra meritória, da cruzada ou da reconquista em publicações portuguesas do século XX. É o caso da Cruzada Nacional Nuno Álvares, que aí tem a imagem de um dos números, e o jornal A Reconquista. Também contemporâneo, são publicações das primeiras décadas do século XX, mas que retomam exatamente a presença de símbolos ou de temáticas de inspiração religiosa para caracterizar a guerra. Deixo este universo contemporâneo e gostaria de evocar um conjunto de trabalhos que trago aqui três que me parecem fundamentais sobre o modo como o Ocidente e como a cristandade ocidental se relacionou com a guerra. São trabalhos disponíveis e suponho conhecidos de todos, sobre o problema da guerra justa, um ensaio já com alguns anos do Frederick Russell, o trabalho do Jean Fleury sobre a Guerra Santa, um trabalho, um manual importantíssimo pela capacidade de síntese e de consideração de diferentes fenómenos no campo da Guerra Santa. E, por fim, um trabalho também já com alguns anos sobre as concepções da guerra na Espanha visigótica e cristã, da responsabilidade de um investigador alemão, Alexander Bronisch. Dito isto, queria começar por recuperar exatamente as conclusões deste último estudo do Alexander Bronisch sobre o modo como a Espanha goda e a Espanha cristã olhavam o problema da guerra e da violência. Fundamentalmente faziam-no a partir da leitura das guerras de Deus do Antigo Testamento e encaravam quer a violência, quer a guerra como instrumentos de Deus e, portanto, como instrumentos meritórios, válidos, moralmente defensáveis. A guerra assumia uma dimensão sagrada
no plano coletivo, no exército dirigido pelos monarcas, e assumia esta dimensão sagrada através de um pacto entre o reino e Deus, e manifestava-se num conjunto de celebrações para captar a proteção divina e para captar a graça de Deus, a bênção de Deus sobre o exército antes deste partir em campanha. Estamos perante concepções em torno da guerra e da violência que a encaram como manifestações de Deus e que veem a vitória como um prémio pela relação que o reino mantém com Deus, ou como um castigo, nos casos em que os pecados dos homens, os pecados do monarca, quebram a relação do reino com Deus e a derrota surge como uma forma de redenção. Gostaria de sublinhar ainda uma última dimensão que o Alexander Bronis, para a qual o Alexander Bronis chama a atenção, que é a circunstância da guerra poder servir como uma forma de restabelecer o pacto com Deus, o pacto que havia sido quebrado pelo pecado dos homens ou pelo pecado dos monarcas. Uma terceira observação para evocar uma evolução deste discurso peninsular sobre a guerra com origem nas guerras do Antigo Testamento, porque a perda da Espanha, a conquista muçulmana da Península, permitirá no Reino das Astúrias a evolução deste discurso sobre a guerra na base de um pacto entre Deus e os homens, e em que se registra, em que a cronística asturiana desenvolve, em primeiro lugar, as ideias de recuperação e de restauração, de recuperação do espaço e de restauração das igrejas, aqui vistas como uma forma de recuperar, de restaurar a relação com Deus, de garantir a graça divina, mas que este conjunto de ideias de recuperação ou de restauração das igrejas outrora cristãs, que se fundavam de igual modo na ideia de uma continuidade entre a monarquia asturiana e a monarquia visigoda, os reis de Toledo da época visigoda. Gostaria de estabelecer aqui um paralelo que é permitido, neste caso, é sobretudo desenvolvido pelo Jean Fleury naquela obra que eu mencionei há pouco, em torno da Guerra Santa, porque a realidade na Espanha é muito semelhante àquela que encontramos no mundo carolíngio. Também com uma visão dos carolíngios como um novo povo eleito, visão essa que pressupõe igualmente um pacto entre Deus e o reino, ou o império, se quiserem, e em que a vitória na guerra ou a derrota na guerra eram lidas igualmente da mesma forma. Mas se gostaria de estabelecer este paralelo entre a Europa carolíngia, a Europa e a Península, gostaria também de sublinhar que o Ocidente, e daqui excluo a Espanha, o Ocidente irá assistir, na época pós-carolíngia, a uma sacralização gradual da guerra, uma transformação da guerra naquilo que o Jean Fleury designa como a Guerra Santa. E há um conjunto de fenómenos que o Jean Fleury analisou com particular detalhe, para os quais
eu gostava de chamar a atenção. Em primeiro lugar, uma atenuação que é progressiva do caráter mais profano da guerra, graças à presença de cruzes nos exércitos, graças aos rituais de bênção das armas e de bênção dos exércitos, casos da celebração de missas contra os pagãos ou contra o Islão. Por vezes, algumas missas substituem o termo pagão pelo termo muçulmano e adaptando, no fundo, uma antiga missa contra os pagãos a missas contra os muçulmanos. Chamar a atenção também para desenvolvimentos particulares que não encontramos na Península e que têm relação com o desenvolvimento de um segundo fenómeno ou de um segundo discurso sobre a guerra, que será a cruzada, mas que assistimos também no espaço da antiga Europa carolíngia. Nomeadamente, a redução muito gradual das penitências que a Igreja impunha aos combatentes devido a mortes impostas em contexto de guerra. Um desenvolvimento que é especificamente ocidental, sem paralelo no mundo bizantino, e que levará, inclusivamente, à admissão do perdão para os combatentes que morrem impenitentes, sem se redimirem da penitência imposta, mas ocorrendo a sua morte em campo de batalha. Como se a morte em campo de batalha se estivesse a tornar numa forma de penitência. Um outro fator que me parece igualmente decisivo nesta sacralização é a diabolização cada vez maior dos inimigos da cristandade, diabolização que tem muito a ver com algum desconhecimento da realidade do Islão, mas que é efetiva e que é também ela muito gradual, mas muito significativa, associando, nomeadamente, o Islão por vezes ao castigo imposto por Deus, mas também como um sinal da vinda do Anticristo e, portanto, do caos, da abertura das portas do caos do mundo. Da mesma forma que, em paralelo, assistimos, grosso modo, entre o século X e o século XI, uma sacralização progressiva das ações ofensivas, já não das ações militares meramente defensivas, mas das ações militares dirigidas em território inimigo, com fenómenos que são todos eles, que são diversos, mas que vão todos no mesmo sentido de uma progressiva sacralização das operações de guerra. A adoção de santos protetores para os exércitos, a presença cada vez mais regular de religiosos nas campanhas, a divulgação dos rituais de bênção das espadas, mas também das armaduras, e sobretudo, um fenómeno que não tem paralelo na Península até uma época relativamente tardia, que é o aparecimento de santos violentos, santos guerreiros. Só teremos na Península praticamente um século depois. Santos que fazem da guerra uma das componentes da sua geografia, ou
noutro plano, a crescente identificação como mártires daqueles que morrem em batalha, como surge de uma forma muito clara na canção do Rolando, cuja versão mais antiga deverá ser de finais do século XI. Queria, enfim, voltar à Reconquista. Voltar à Reconquista é um mapa apenas para nos situarmos no espaço e para recuperar, voltar ao discurso da Reconquista. O que aí tem são a publicação das crónicas asturianas, que são várias, e a publicação dos anais na versão de Santa Cruz de Coimbra e a Crónica Geral de Espanha de 1344, à qual voltarei no fim para tentar casar o discurso da Reconquista, ao qual gostaria de dar agora alguma atenção, com o discurso da Cruzada, que procurarei evocar em seguida. E queria chamar a atenção para um facto há muito conhecido, foi sublinhado, nomeadamente, por Pierre David já no século passado, e que é a circunstância de o discurso da Reconquista como a continuidade entre os reinos cristãos do Norte e a monarquia de Toledo não ter tido uma grande relevância entre as comunidades letradas do Reino de Portugal. O facto é conhecido, explica-se evidentemente pelo compromisso desse discurso com a valorização da monarquia asturiana e com uma certa dimensão imperial ligada a esse discurso, mas gostaria de chamar a atenção para alguns fenómenos que me parecem particularmente interessantes. Os monges e clérigos do Reino de Portugal que escreveram em algumas comunidades monásticas do Reino os Anais Portucalenses Véteres ou os Anais de Santa Cruz de Coimbra, na sua primeira versão, eram letrados que não ignoravam a história goda, a história dos visigodos na Espanha, nem mesmo a história do cristianismo na Península. Dispunham nas suas bibliotecas, tanto quanto se consegue saber, escritos históricos, e coloquei no PowerPoint alguns dos autores sobre os quais temos notícia ou referências que permitem deduzir que esses textos eram conhecidos nestas comunidades. Estes homens dispunham de informação sobre o passado romano ou sobre o passado visigodo e eram perfeitamente capazes de usar a informação do passado nos seus textos e usá-la a preceito, sempre que isso era necessário. Mas gostaria de voltar à ideia inicial da pouca importância do passado godo e do discurso da Reconquista entre as comunidades letradas do Reino de Portugal, porque estes homens se guardavam memórias da história dos godos, desde o momento em que tinham saído da sua terra até o momento em que se instalaram na Espanha, não valorizavam menos
o facto dos antigos gotos terem sido expulsos da Espanha pelos muçulmanos. E isso é particularmente evidente, e Pierre David sublinhou com particular cuidado. Os Anales Portucalenses Véteres terminavam em 749 a história dos gotos. E, portanto, para os redatores deste texto, a monarquia asturiana não era a herdeira nem a continuadora dos reis de Toledo, mas representavam, pelo contrário, uma nova realeza, uma realeza distinta, uma realeza nova, diferente da monarquia de Toledo e, portanto, dotada de uma legitimidade que era distinta e que pouco ou nada tinha a ver com os antigos reis de Toledo. A quebra dinástica era, no fundo, essencial para retirar à herança goda, a pretensão asturiana ou a pretensão dos monarcas de Leão ao domínio de toda a Espanha. Este menor relevo, e sublinho que não quer dizer desconhecimento, mas o menor relevo deste discurso, não das realidades da Reconquista, mas do discurso da Reconquista que assume a continuidade histórica entre a monarquia de Toledo e os reis das Astúrias, este distanciamento, esta reserva, parece-me que nos ajuda a compreender uma outra realidade portuguesa, e que é a maior abertura a um outro discurso sobre a guerra que se tinha desenvolvido na Europa Ocidental e que fazia da guerra uma ação meritória, associando a guerra à penitência e associando a guerra à salvação. Trago aí, enfim, três obras fundamentais no estudo da Cruzada, uma obra matricial do Karl Erdmann sobre a origem da ideia de cruzada, continua a ser discutida, sobre o modo como os valores da cruzada se vão desenvolvendo no ambiente da cristandade ocidental, desde a sacralização inicial da guerra defensiva até à sacralização da guerra ofensiva, da guerra feita fora de portas, e é basicamente, no fundo, esse o valor fundamental do trabalho do Karl Erdmann. O segundo trabalho é de um investigador inglês, Jonathan Riley Smith, e eu trago aqui para sublinhar aquele que me parece ter sido o contributo fundamental deste autor, foi a circunstância de ter sublinhado com particular relevo a dimensão penitencial da guerra. A dimensão penitencial da cruzada. Aquilo que distingue a cruzada das outras formas de guerra santa é, desde logo, a sua maior sacralidade, já lá irei, mas também a circunstância dela surgir desde o início como uma forma de fazer a guerra e de fazer penitência fazendo a guerra. A associação destas duas ideias e a cruzada
no fundo, nasce a cruzada, que é uma forma de guerra santa, mas ganha uma dimensão diferente, porque desde o início se assume uma forma de penitência. E isso traduz-se desde logo na existência de um compromisso pessoal, de um voto que obriga todos os guerreiros, todos os homens, todas as mulheres que preferem, mas que transforma, por isso mesmo, a guerra numa realidade meritória e, sobretudo, transforma a guerra numa atividade penitencial, redentora. E essa parece-me ter sido o principal contributo deste livro do Jonathan Rowley-Smith, que chega a comparar a primeira cruzada, claro, que chega a comparar a primeira cruzada como um mosteiro em movimento. Mas um mosteiro disposto a fazer a guerra. Um mosteiro disposto a fazer a guerra. Um mosteiro disposto a combater por Cristo, a morrer por Cristo e a matar por Cristo. E, sobretudo num desenvolvimento que é particularmente notável, a matar por Cristo, sem cometer pecado. Tal como poucos anos mais tarde, diga-se, a regra da ordem do tempo consagrará a possibilidade do templário poder matar sem cometer pecado. Creio que todos conhecem depois o discurso de São Bernardo sobre os templários e sobre a forma habilidosa como São Bernardo, jogando com as palavras como os clérigos e monges medievais tanto gostavam, fará do templário não um homicida, mas um malicida. Mas queria sublinhar a importância desta dimensão, porque quebra um dos mandamentos de Deus, o não matarás. Mas aqui é o matar meritório. O matar meritório que a cruzada traz consigo. Uma guerra e uma peregrinação ao mesmo tempo parece-me ser o primeiro componente específico da cruzada que a distingue da Reconquista, porque a Reconquista não tem esta dimensão individual, em primeiro lugar. Não exige o compromisso individual. A bênção dos exércitos era coletiva. O exército era dirigido pelo monarca e a bênção do exército, a bênção das armas era coletiva. A vitória deste exército era a vitória de um povo, de um novo povo eleito, mas não exigia de cada um dos combatentes um compromisso como a cruzada passa a exigir desde muito cedo. Tanto quanto sabemos, desde a proclamação da primeira cruzada. Trago aí a capa de um terceiro livro particularmente interessante sobre a historiografia das cruzadas, denso, bem organizado, particularmente interessante, mas trago para sublinhar um segundo aspecto fundamental da cruzada que não podemos esquecer e que a distingue também, desse ponto de vista, de outras formas de guerra santa, como a Reconquista
ou como está sacralizada da cristandade dos 2 séculos anteriores, pelo menos, e que é a centralidade de Jerusalém. A centralidade de Jerusalém. Isso é evidente na Primeira Cruzada, mas é igualmente evidente em todas as restantes cruzadas, sejam elas convocadas por iniciativa papal ou não. Jerusalém tem uma dimensão fundamental. Por ser, em primeiro lugar, a terra de Cristo, por ser a origem da Igreja de Cristo, mas por ser também a cidade que estará ao fim do tempo. E a dimensão escatológica de Jerusalém não pode ser esquecida, porque é ela que explica desde a Primeira Cruzada o fascínio e a adesão numa dimensão que é particularmente significativa de homens e mulheres, um pouco por toda a Europa. Eu não trouxe aqui, mas gostaria de chamar a atenção para um estudo particularmente interessante de uma investigadora israelita já falecida, Sylvia Schein, que tem uma obra sobre Jerusalém como a porta da cidade celeste. Estou a traduzir o título em inglês, mas que traduz bem esta centralidade de Jerusalém. E se esquecermos esta centralidade de Jerusalém, que é o segundo elemento fundamental, não conseguiremos distinguir a cruzada de outras formas de Guerra Santa ou a cruzada da Reconquista, porque a interação entre os vários discursos sobre a guerra acabará por ser particularmente significativa depois da Primeira Cruzada ou depois das cruzadas seguintes. Antes de terminar, gostaria de chamar a atenção para uma particularidade que me parece importante. A própria liturgia desenvolvida em Jerusalém, sobretudo nas suas versões mais antigas, consagrava esta dimensão, esta centralidade de Jerusalém como porta dos céus, como a cidade que assistiria à conversão dos gentios e que assistiria à segunda vinda de Cristo. E, quer dizer, pessoalmente, penso que esta centralidade de Jerusalém não pode ser esquecida, mesmo nas cruzadas seguintes. Jerusalém só vai perdendo importância ao longo do século XV, quando a ameaça turca vai alterando os dados da relação no Mediterrâneo. Jerusalém mantém uma presença, embora, como sabem, desde finais do século XIII, que os reinos latinos da Terra Santa desapareceram e não voltarão, exceto no contexto da Primeira Guerra Mundial, como vimos há pouco, com os cruzados na Palestina e na Terra Santa, mas Jerusalém manterá uma centralidade enorme, pelo menos até
até a ameaça turca ganhar outro peso. Gostaria apenas, para terminar, esta evocação da cruzada, chamar a atenção para dois excelentes roteiros, ambos do mesmo autor, uma história ilustrada das cruzadas, particularmente feliz, e, sobretudo, uma obra com um título delicioso, que evoca os problemas logísticos associados à organização das cruzadas, que não eram pequenos, como se imagina facilmente para quem pretende organizar uma campanha militar que se inicia a quilómetros do seu objetivo, e que são somente os dois melhores manuais que eu conheço em torno das cruzadas. Queria deixar as cruzadas e voltar à Reconquista. E queria, antes de olhar para a crónica de 1344, queria sublinhar a partir de dois textos diferentes, sublinhar algumas mutações no reino português, no que respeita aos discursos sobre a guerra, e usar dois textos. Em primeiro lugar, o relato da conquista de Santarém; em segundo lugar, o relato da conquista de Lisboa. Dois textos do mesmo século, eventualmente separados por 50 anos, pouco mais, pouco menos, mas queria recordar como a campanha, a conquista de Santarém, tal como ela nos surge no relato da conquista, é indiscutivelmente uma guerra que se inscreve no plano de Deus e que pressupõe uma componente religiosa. O assalto executa-se enquanto os religiosos de Santa Cruz rezam, em conjunto com toda a cidade, mas, e evidentemente, o relato está marcado por prodígios e por milagres que traduzem o apoio de Deus à operação bélica, mas esta operação, para quem conhece o texto, é uma operação perfeitamente profana. Movimentação dos exércitos, acampamento, estratégia de entrada, vigilância da fortaleza. Não há religiosos na campanha. Há militares comandados pelo primeiro monarca, mas é uma narrativa que, embora inscrevendo a narrativa no plano geral de Deus para o reino português, a guerra surge nela como uma atividade perfeitamente perfeita. Em contrapartida, o relato da conquista de Lisboa traz-nos já realidades diferentes. Como sabem, e isso tem sido há muito observado, no relato da conquista de Lisboa encontram-se dois discursos sobre a guerra. Um discurso que é o discurso da reconquista cristã, semelhante
Há aquilo que nos aparece no relato da conquista de Santarém, uma operação apoiada pela religião, apoiada pela oração dos religiosos, mas uma operação ainda basicamente militar, se quiserem. No relato da conquista de Lisboa, esta dimensão peninsular da guerra aparece, como tem sido notado, no discurso de João Peculiar, do arcebispo de Praga, quando ele evoca o passado cristão da cidade, a recuperação dessa cidade que já foi cristã, portanto, o direito, no fundo, os conceitos de restauração e de recuperação. Mas o texto de Lisboa já nos dá também, já nos evoca também o discurso da cruzada. Desde logo, no discurso que o Bispo do Porto faz aos cruzados, onde recorda que a morte em combate pode ser meritória e que o homicídio dos inimigos não é pecado, e também, depois, na própria narrativa sobre a conquista da cidade, onde os religiosos marcam uma presença muito significativa, dando a comunhão aos combatentes, distribuindo pão consagrado, abençoando, acompanhando, desde o princípio ao fim, a operação de cerco e de conquista da cidade. E estes dois relatos, se o relato da conquista de Santarém me parece ainda enquadrar-se no discurso da reconquista propriamente dito, o relato da conquista de Lisboa mostra como estes dois discursos se vão combinando, se vão misturando. Um discurso que fazia da guerra uma tarefa meritória, apoiada por Roma, que exigia o compromisso de todos os combatentes, com uma guerra que se lia no quadro da relação entre o reino e Deus, mas que era conduzida como uma obra coletiva, dirigida pelos monarcas, com os seus exércitos, mas sem exigir qualquer compromisso individual, qualquer obrigação ética aos cavaleiros cristãos. Não queria entrar muito na cronologia, também não é muito clara do meu ponto de vista, do modo como estes dois discursos combinaram, mas gostaria de chamar a atenção para um texto que nos traz, e aqui sigo basicamente aquela que era a interpretação do professor Luís Cruz, a propósito não da Crónica Geral de Espanha, mas do livro de Linhagens, que farei em seguida. A Crónica Geral de Espanha é um texto que, na sua primeira versão, se situava na linha dos anais portucalenses bécaras e assumia que o rei Rodrigo tinha sido o último rei godo. E, portanto, assumindo um corte no passado godo e apresentando a monarquia das Astúrias como uma nova realeza. Ora, o que é curioso é que se isto aparecia na primeira redação da Crónica, tal como a conhecemos, e ela está, a primeira redação da Crónica tinha sido publicada nos anos 80, salvo erro, do século passado, pelo Diego Catalã Menéndez Pidal, mas foi agora objeto de uma
de uma tese de doutoramento e está integralmente disponível. Diego Catalã tinha apenas publicado uma parte, está presente, a primeira redação em castelhano, não em português, está hoje totalmente disponível. Isto aparecia na crónica geral, mas o discurso que o autor da crónica geral vai desenvolver no livro de linhagens é um discurso diferente. Aí a ruptura no passado godo já não se situa na época do rei Rodrigo, mas situa-se num tempo muito posterior. Na época da traição de Ordóñez III, da morte dos condes de Castela e depois que darão origem, por um lado à fidalguia e à realeza castelhana, e no facto do livro de linhagens assumir esse corte, essa traição de Ordóñez III, como uma quebra dinástica. E para o autor do livro de linhagens, a herança goda perdeu-se com a traição de Ordóñez III. E o conde Pedro de Barcelos vai transferir essa herança para os cavaleiros portugueses, que, segundo ele, seriam herdeiros do pai de Ordóñez III, de Ramiro II, e de um bastardo de um filho do Ramiro II, que teria estado na origem dos Trastâmara e depois da família da Maia e dos Pereiras. Ora, o que é particularmente interessante é que esta herança goda traz para a fidalguia portuguesa, nas palavras do conde de Barcelos, uma obrigação ética, a obrigação de libertar a Espanha da ameaça muçulmana. E o que me parece curioso aqui, e era com isto que eu gostaria de terminar, é que esta narrativa que o conde de Barcelos desenvolve, não na crónica geral, mas no livro de linhagens, combinar, por um lado, a herança goda, a herança do passado godo, do sangue godo, do sangue de um povo de guerreiros, mas que não tem continuidade dinástica, mas tem uma continuidade fidalga na fidalguia portuguesa, mas que, ao mesmo tempo, lhes incute a obrigação ética individual, portanto, não coletiva, mas individual, de fazer a guerra para libertar a Espanha do perigo muçulmano e da ameaça muçulmana. No fundo, prestando um idêntico serviço à cristandade, embora sem a dimensão do serviço que era prestado pelos cavaleiros que se dirigiam a Jerusalém para a libertar da ameaça muçulmana. E gostaria de terminar com o livro de linhagens, porque ele mostra como, no espaço português, o discurso da Reconquista reaparece, primeiro na Crónica Geral de 1344, reaparece, mas reaparece transformado. Em vez de uma herança dinástica, uma herança fidalga, senhorial, se quiserem. Mas, ao mesmo tempo, essa herança combina-se com uma novidade, com a obrigação ética e, portanto, individual de cada um dos cavaleiros portugueses e da cavalaria hispânica no seu todo,
de libertar a Península da ameaça muçulmana. E era isto que eu, no fundo, trazia para partilhar com todos. Espero ter sido razoavelmente claro nas observações, mas creio que é a altura de eu me calar, de interromper o compartilhamento e de ouvir todos os presentes. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos a intervenção e passamos agora à segunda parte da nossa sessão, com as perguntas, com as observações que quiserem fazer à intervenção do professor Luís Filipe Oliveira. Estamos a chegar então ao fim da nossa sessão do Seminário de História Religiosa. A concluir, agradeço em primeiro lugar ao professor Luís Filipe Oliveira ter aceitado estar connosco esta noite e toda a reflexão que aqui produziu. Agradeço a presença de todos, agradeço aqueles que animaram mais diretamente o debate e o diálogo e resta-me recordar a próxima sessão. Precisamente de hoje a um mês, 20 de março, será abordado o tema a Bíblia e a guerra aos muçulmanos, as visões de Avis e a visão de Roma. Estará connosco para tratar do tema o professor Luís Miguel Duarte. O tema da próxima sessão será certamente em simultâneo, presencial e também à distância. Mas a seu tempo faremos a divulgação com todas as informações para se poder participar de uma forma ou de outra. Agradeço mais uma vez a presença de todos e muito boa noite.